envolvendo um time para ganhar maiores e melhores resultados. É isso. Quando a gente faz uma cirurgia plástica, o paciente ou a paciente não pode depositar apenas no cirurgião plástico ou na técnica cirúrgica e nos cuidados pós-operatórios todas as fichas para ter o melhor resultado. Eu vou explicar melhor. A gente sempre trabalha com outros colegas de outras especialidades, como por exemplo o personal trainer, como por exemplo o nutricionista, como eventualmente um psicólogo, um psiquiatra também. Por quê? Porque as coisas se ajudam, existe uma sinergia quando a gente tem essa possibilidade de trabalharmos juntos. Então vou dar um exemplo típico. A paciente faz uma cirurgia, vai ficar um tempo sem fazer atividade física, ela precisa de um nutricionista, principalmente falando de cirurgias corporais, ok? Onde a gente tem, nesse momento, nesse interstício, nesse hiato entre a cirurgia e o retorno das atividades, a gente precisa muito do nutricionista para orientar essa nossa paciente a comer as coisas certas, na medida correta, para não ganhar peso, porque o nível de atividade metabólica e física que ela está tendo é muito baixo em relação ao pré-operatório. Então, mais ou menos, grosso modo, por 2 meses, a paciente que fez uma cirurgia plástica vai estar gastando muito pouca energia. Se ela não souber comer as coisas corretas, os alimentos corretos, ela vai acabar engordando. A mesma coisa quando depois desse período a gente libera o paciente para uma atividade física. A gente gosta muito, é rotina nossa, falar com o personal trainer, ou professor da academia, ou professor de determinada modalidade esportiva que a paciente tem escolhido fazer, para explicar, olha, querido, querida, você não pode, não deveria fazer esse tipo de exercício por causa desse tipo de repercussão sobre a cirurgia neste momento, mas daqui a tantos meses você pode fazer de novo, pode começar a fazer. Ou a gente troca muitas vezes, quem me conhece, me acompanha, sabe que isso daí é fato, a gente faz direto. Eu sempre converso com o personal trainer ou com o professor de educação física para dizer para esse profissional aquilo que ele pode fazer logo depois que eu liberar para a atividade física e aquilo que ele não pode, não deveria fazer. E nessa sinergia a gente ganha segurança. Não existe o risco de inadvertidamente o profissional da área da educação física, por exemplo, começar a dar um abdominal para paciente que fez uma abdominoplastia há 60 dias. Na minha conduta, isso é perigoso. A gente acredita que pode haver ainda uma ruptura daquela aplicatura da costura do abdômen interno, que deixa a paciente bem acinturada. É um exemplo simples. Eu tenho como conduta pessoal, particular, de liberar os abdominais só depois de 4 meses. Então, se a gente tem um profissional da área engajado, entendendo aquilo que a gente está querendo fazer, nós ganhamos, a paciente tem mais segurança e os resultados são melhores. Então, não depositem todas as fichas, não joguem tudo nas nossas costas. Não é assim que funciona. Você tem que comer direito e para isso tem um profissional chamado nutricionista que pode te ajudar. Você tem o personal trainer que pode te ajudar, ou o professor de educação física que vai te ajudar na parte da atividade física. E você tem, a gente não pode esquecer, o fisioterapeuta ou o profissional que trabalha com as drenagens linfáticas, que trabalha com todo aquele suporte fisioterapêutico logo depois da cirurgia, no caso da indicação médica existir. Então, esse time, trabalhando em coesão, em harmonia, sempre sobre a supervisão, ou pelo menos sobre a orientação do cirurgião plástico, só tem a ganhar. E eu mencionei, passando no comecinho, sobre o psicólogo, o psiquiatra, porque às vezes sim é necessário o apoio desse profissional, principalmente quando o paciente ou a paciente já fazia acompanhamento, tanto com o psicólogo ou com o psiquiatra. É legal, é bom a gente ter esse contato com esses profissionais para dizer e trocarmos figurinha de como as coisas estão indo. Porque imagine, logo depois da cirurgia plástica, existe um momento onde o paciente fica um pouco deprimido, até fisiologicamente isso acontece. Então, ter o acompanhamento bem orientado, bem estruturado do psicólogo ou do psiquiatra junto do paciente é fundamental. Tá vendo como as coisas se combinam entre si?
É por isso que você não pode ficar sempre e apenas à mercê da cirurgia plástica e do cirurgião plástico. Vamos repartir um pouco as responsabilidades para ter mais ganho, ok? É isso aí.